Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito às ameaças de extinção da humanidade provocadas pelo planeta Terra, como lidar com elas e como evitá-las. Este vídeo que nós estamos apresentando é o segundo da série que nós decidimos apresentar em vídeo e também através de artigos publicados em vários websites, abordando como temática central as ameaças de extinção da humanidade. Anteriormente, nós já apresentamos um vídeo e elaboramos artigos abordando as ameaças de extinção da humanidade pelos próprios seres humanos e como evitá-las. Este é o segundo vídeo dessa série. O terceiro e último vídeo dessa série que abordaremos as ameaças de extinção da humanidade provocadas por eventos vindos do espaço sideral e como lidar com elas e como evitá-las. Portanto, são 3 vídeos em que abordamos a temática das ameaças de extinção da humanidade. E como vocês devem ter observado, tanto no vídeo anterior quanto verão neste vídeo, que apresentaremos a partir desse momento, e como verão no vídeo que nós abordaremos as ameaças de extinção da humanidade vindas do espaço, nosso propósito é apontar caminhos que permitam garantir a sobrevivência da humanidade diante dessas ameaças. Bem, quanto ao tema dessa nossa apresentação, o nosso objetivo é mostrar quais são as forças da natureza existentes no planeta Terra que podem contribuir para a extinção da humanidade. São 3 essas grandes ameaças. A primeira diz respeito ao esfriamento do núcleo do planeta Terra. Segundo, as erupções catastróficas de vulcões. E terceiro, a inversão dos polos magnéticos da Terra. Nós vamos apresentar um tema que, evidentemente, as questões que vamos abordar envolvem a necessidade de conhecimento técnico. Mas o que nós pretendemos, mesmo com os aspectos técnicos envolvidos na explicação de cada uma dessas ameaças, vamos falar numa linguagem que possa ser entendida por todos. Não necessariamente as pessoas capacitadas nessa área técnica que nós vamos abordar. Então são 3 grandes ameaças. Vamos tratar inicialmente do esfriamento do núcleo do planeta Terra. Posteriormente vamos falar das erupções de vulcões. E vamos finalizar falando sobre a reversão do polo magnético do planeta Terra. Claro que cada uma desses eventos, esfriamento do núcleo do planeta Terra, erupções de vulcões e a reversão do polo magnético do planeta, todos esses eventos trarão consequências
que impactarão nossas vidas, ou seja, a vida dos seres humanos em nosso planeta. Então, inicialmente vamos falar sobre o esfriamento do núcleo do planeta Terra, que é a primeira grande ameaça que iremos abordar. E diz respeito ao esfriamento do núcleo do planeta Terra, que permaneceu quente por mais de 4,5 bilhões de anos, até o presente momento, há 4,5 bilhões de anos, tem estado quente, mas que lenta e inevitavelmente está esfriando. É oportuno observar que a Terra é formada por um núcleo interno, um núcleo externo, o manto e a crosta. Nós vamos mostrar uma figura que mostra exatamente o que estamos falando. A Terra é formada pela crosta, cuja espessura corresponde a 70 quilômetros, é de 0 a 70 quilômetros. O manto, que vem logo imediatamente após a crosta terrestre, que vai de 70 quilômetros a 2.891 quilômetros. Em seguida, nós temos o núcleo externo do planeta, que vai de 2.891 quilômetros a 5.150 quilômetros. E o núcleo interno, que vai de 5.150 quilômetros a 6.731 quilômetros. Essa figura aqui é bastante ilustrativa das camadas que compõem o planeta Terra. Nós temos a crosta terrestre, que é essa parte em que todos nós nos assentamos. A crosta terrestre, que é chamada também de litosfera, corresponde a essa parte externa do planeta Terra. É uma camada de 70 quilômetros. Logo abaixo dos 70 quilômetros, nós temos o manto, que é a segunda camada, imediatamente após a crosta. Depois do manto, nós temos o núcleo externo do planeta, que é essa parte aqui. E aqui é o núcleo interno. Então, a estrutura do planeta Terra tem essa composição que está expressa nesse gráfico, que todos vocês podem observar atentamente. O núcleo interno da Terra é uma esfera sólida. Quando eu falo em núcleo interno, diz respeito a essa parte aqui. Esse é o núcleo interno e este aqui é o núcleo externo. Então, o núcleo interno da Terra é uma esfera sólida, composta majoritariamente de ferro. O núcleo externo é formado por um líquido maleável. Por exemplo, o núcleo externo do planeta é essa parte aqui. Essa parte aqui é sólida, mas essa daqui é maleável. E é composta por ferro e níquel, o núcleo externo, enquanto que o núcleo interno é formado pelo ferro, É no núcleo externo, exatamente, é neste núcleo externo que se forma o campo magnético da Terra, que tem uma importância fundamental. O núcleo externo do planeta Terra funciona como uma espécie de escudo que nos protege de impactos que venham do espaço sideral, sobretudo de partículas radioativas vindas do espaço, a radiação solar, por exemplo, a radiação cósmica, e também de meteoros. Mas, além do campo magnético terrestre, nós temos a atmosfera, que atua também como um escudo que nos protege de impactos, de ameaças vindas do espaço. Quando nós tratarmos das ameaças vindas do espaço sideral, que é o próximo vídeo que apresentaremos, nós trataremos desse assunto.
Mas, voltando à questão do núcleo externo da Terra, que forma o campo magnético terrestre, ele tem uma importância fundamental, porque o campo magnético funciona como um escudo. A colossal quantidade de energia térmica que emana do interior do planeta Terra coloca em marcha fenômenos como o movimento das placas tectônicas, porque a Terra é formada por placas tectônicas. A Terra não é uma esfera digamos assim, sem vamos dizer assim, nós temos placas. Essas placas, elas se movimentam. Diferentemente da ideia que muita gente tem, de que a crosta terrestre é uma coisa uniforme, vamos dizer assim, sem divisões. Mas só que a crosta terrestre, ela é formada por placas tectônicas. E esse movimento das placas tectônicas é que faz com que, inclusive, as atividades vulcânicas se manifestem. Por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, isso tem muito a ver com o movimento das placas tectônicas. Uma pesquisa recente calculou que o centro da Terra está esfriando mais rápido do que se pensava. Essa pesquisa, ela está citada no artigo que foi publicado por Carlos Serrano. O título do artigo que ele elaborou foi "Centro da Terra está esfriando mais rápido". E aí ele faz a pergunta: quais podem ser as consequências? Esse artigo foi publicado no site da bbc.com. Bem, além dessa observação importante que acabamos de fazer com relação à descoberta de que pesquisa recente calculou que o centro da Terra está esfriando mais rápido do que se pensava, a conclusão dos cientistas é de que, com o esfriamento do núcleo da Terra, as placas tectônicas que estruturam a crosta terrestre, que são mantidas em movimento pelo fluxo do manto terrestre. É importante observar que as placas tectônicas, elas são mantidas em movimento pelo fluxo do manto terrestre. O manto terrestre fica logo abaixo da crosta terrestre. A crosta está logo aqui acima e o manto está logo abaixo da crosta terrestre, ou seja, 70 quilômetros abaixo da crosta. Então, com o esfriamento do núcleo da Terra, as placas tectônicas que são mantidas em movimento pelo fluxo do núcleo, pelo fluxo do manto terrestre, digo melhor, desaceleram mais rápido do que o esperado. Quer dizer, o esfriamento do núcleo faz com que o movimento do fluxo do manto terrestre desacelere mais rápido do que o esperado. Sem a atividade do núcleo, os vulcões não entrariam em erupção. Mas sem o calor do interior da Terra, peixes e plantas
que vivem no fundo do mar estariam ameaçados, o que causaria um grande desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta. Quer dizer, então, na medida em que há um esfriamento do núcleo interno do planeta Terra, uma primeira consequência que existe é o desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta, porque muitos peixes e plantas que vivem no fundo do mar estariam ameaçados de extinção. Outro grande problema é que o campo magnético terrestre, que é essencial para a vida em nosso planeta, ficará muito enfraquecido ou desaparecerá por completo. A radiação cósmica e a radiação solar, corrente de partículas carregadas emitidas pelo Sol, no caso da radiação solar, nos atingirá diretamente, irá deteriorar nossa atmosfera. Então, essa radiação cósmica e a radiação solar, ela pode, na medida em que nós não temos a proteção do campo magnético, ameaçaria a nossa existência em função da ausência do campo magnético terrestre. Para lidar com o esfriamento do núcleo do planeta Terra, que permaneceu quente por mais de 4,5 bilhões de anos, mas que lenta e inevitavelmente está esfriando, é bastante importante que haja um constante monitoramento da temperatura do núcleo do planeta Terra, para adotar, quando necessário, estratégias de fuga dos seres humanos para locais que possam ser habitados no sistema solar, como Marte, ou fora dele, ou seja, fora do sistema solar, com possibilidade de abrigar seres humanos, antes da perda do campo magnético terrestre e do desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta. Então, repito, é importante que haja um constante monitoramento da temperatura do núcleo do planeta Terra e que sejam adotadas estratégias de fuga de seres humanos se a perda do campo magnético terrestre e o desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta representar uma ameaça de extinção da espécie humana. Então, é importante que hajam estratégias de fuga dos seres humanos para locais que possam ser habitados no sistema solar ou fora dele. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global, que tenha capacidade de coordenar tecnicamente as ações em todo o mundo no enfrentamento do esfriamento do núcleo da Terra. Então, essas são as medidas que deveriam ser adotadas para lidar com este problema. Evidentemente que o esfriamento do núcleo do planeta Terra é um processo gradual. Ele não vai acontecer de forma repentina. Mas nós, como seres humanos, os governos dos países de todo o mundo deveriam se unir no sentido de traçar uma estratégia que garanta a sobrevivência da espécie humana a partir do momento em que ocorrer o desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta e a perda do campo magnético terrestre devido ao esfriamento do núcleo do planeta Terra. O segundo bloco, a segunda ameaça que nós vamos abordar nesse segundo bloco da nossa apresentação diz respeito a erupções de vulcões. Como muitos de vocês devem saber, os vulcões são aberturas em montanhas e na superfície da Terra,
que expelem gases, fogo e lava. O planeta Terra possui atualmente muitos vulcões ativos, que são fraturas ou aberturas na superfície terrestre, por onde são expelidos materiais que têm a origem no interior do planeta, como lava, gases e outros materiais chamados de piroclastos. Os vulcões surgem quando as chamadas placas tectônicas, eu já lhes falei que o planeta Terra é formado por várias placas tectônicas que se movimentam graças ao fluxo do manto que fica logo abaixo da crosta terrestre. Então, o que eu quero dizer é que os vulcões surgem quando as chamadas placas tectônicas, que fazem parte da crosta terrestre, se chocam movimentando o material presente sobre elas e deixando aberturas para camadas mais profundas do planeta. Os vulcões ocorrem geralmente em locais que possuem intensa movimentação das placas tectônicas. Por essas aberturas pode sair o magma, sob a forma de lava, presente entre a crosta e o manto, que é a camada média da Terra. A estrutura do vulcão é constituída por uma câmara magmática, uma cratera vulcânica, um cone, uma chaminé e, em alguns casos, as saídas laterais ou periféricas, são as chaminés secundárias. Existem no mundo, meus amigos, aproximadamente 1.500 vulcões ativos em todo o planeta Terra. E anualmente em nosso planeta, cerca de 70 vulcões entram em erupção. Os vulcões inativos também podem voltar a ser ativos, como o vulcão japonês Shinmoi, que entrou em erupção após 52 anos adormecido. Outros vulcões inativos ainda podem assustar e até ameaçar a vida na Terra, como, por exemplo, o supervulcão Yellowstone, no Wyoming, Estados Unidos, que pode ser catastrófica, como foram várias vezes no passado. No caso do parque de Yellowstone, que inclui boa parte da área da caldeira do vulcão, de mesmo nome, não existe atualmente um edifício vulcânico ativo. Ou seja, geralmente nós associamos um vulcão a um cone. Geralmente tem a forma de um cone. Mas no caso do parque do vulcão, do supervulcão de Yellowstone, não há essa conformação. No caso do parque de Yellowstone, que inclui boa parte da área da caldeira do vulcão de mesmo nome, não existe atualmente um edifício vulcânico com essa conformação, conforme eu lhe falei. O que existe é atividade magmática e câmaras magmáticas subterrâneas a quilômetros de profundidade sobre o parque. Então nós temos o parque e logo abaixo do parque existe uma câmara magmática, onde o magma está lá presente, composto por lavas. Então o que existe é atividade magmática e câmaras magmáticas subterrâneas a quilômetros de profundidade sobre o parque, que podem vir a formar novos edifícios vulcânicos de superfície no futuro. O parque é conhecido também por seus geysers. O supervulcão de Yellowstone é milhares de vezes mais poderoso do que um vulcão normal. Então representa uma grande ameaça, não só para os Estados Unidos, mas para a humanidade. Se este vulcão, o supervulcão de Yellowstone, entrar em erupção, a nuvem de cinzas cobrirá regiões de vários estados norte-americanos, como Wyoming, Montana, Idaho e Colorado, podendo chegar inclusive a cidades como Los Angeles, São Francisco, Portland e Seattle.
impactar negativamente sobre o clima do planeta Terra, porque as cinzas que forem lançadas no espaço poderão cobrir praticamente todo o planeta Terra. Nos Estados Unidos estão ativos cerca de 130 vulcões. O Kilauea, no Havaí, é o mais conhecido, sendo um dos mais ativos do mundo, desde 1983. Além dele, o Monte Santa Helena, no estado de Washington, que ficou conhecido por uma grande erupção em 1980, que resultou em 57 mortes. Na Indonésia, existe cerca de 120 vulcões ativos. Só em Java, na Indonésia, vivem 140 milhões de habitantes perto de 30 vulcões. E mais de 500 milhões de pessoas vivem perto de vulcões, o equivalente a 8% da população mundial. O Chile é um dos países com muitos vulcões ativos no mundo. São cerca de 95 vulcões em atividade. O vulcão chileno Calbuco, situado a 1.000 quilômetros ao sul de Santiago, a capital do Chile, voltou a entrar em atividade. Situado a 2.015 metros acima do nível do mar, Calbuco não entrava em erupção desde 1972. É considerado perigoso devido à sua constituição geológica e sua proximidade com áreas urbanas. O Japão, por sua vez, tem cerca de 66 de vulcões em atividade, entre eles o Monte Fuji, que pode entrar em erupção em breve, segundo estudos geológicos. O Monte Fuji no Japão está inativo há mais de 300 anos. O vulcão pode ameaçar a vida de cerca de 8 milhões de pessoas na região de Tóquio e imediações. Na Itália, na Sicília, o Etna é o vulcão mais ativo da Europa, cuja última erupção ocorreu em novembro de 2013. Mais de 600 mil pessoas moram nas encostas e arredores do vulcão Vesúvio, na Itália, que sepultou Pompeia e Herculano no ano 79 d.C. Desde então, entrou em erupção em cerca de 30 ocasiões. Na erupção de 1906, cerca de 100 pessoas morreram, e na última, em 1944, destruiu 88 bombardeiros norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. A Islândia é um outro país que praticamente está situado em cima de um vulcão. Abriga o vulcão com um nome difícil de ser pronunciado. Eu vou pronunciar, mas pode ser de uma forma diferente, porque eu não entendo de islandês. Eu vou de forma soletrada dizer o nome do vulcão. A Islândia abriga o vulcão Eyjafjallajökull, que fechou o espaço aéreo europeu em 2010 e afetou milhares de voos. Na Rússia, a maioria dos vulcões está concentrada na península de Kamchatka, na Sibéria, na região mais oriental do país. Nós temos um mapa que apresenta as zonas sísmicas da Terra, que são as regiões do planeta que apresentam os mais fortes terremotos, também muito propensas à ocorrência de vulcanismo. E isso aqui tem muito a ver com as placas tectônicas, meus amigos. Então nós temos aqui, nesta figura, que são as placas tectônicas, que mostram como elas se distribuem em nosso planeta. E essa parte com a coloração em preto são as regiões mais propícias, não apenas a terremotos, mas a vulcanismo. Então, todas essas áreas aqui, elas são caracterizadas pela ocorrência de terremotos e pela presença de muitos vulcões. E, como já lhes disse, os vulcões têm muito a ver com o movimento das placas tectônicas. Os vulcões podem levar à extinção das espécies e da vida no planeta, a depender da escala de sua erupção. Conforme publicação científica Nature
Geoscience, pesquisadores canadenses da Universidade de Calgary descobriram evidências para explicar como grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos acabaram com o ciclo de vida na Terra. Por isso que nós colocamos a erupção de vulcões como uma ameaça em termos de extinção da humanidade. E já ocorreu há 250 milhões de anos grandes erupções de vulcões que acabaram com o ciclo de vida na Terra. Os vulcões teriam produzido carvão suficiente para formar nuvens de cinzas na atmosfera que geraram gases de efeito estufa e dizimaram 95% da vida marinha, além de 70% dos seres vivos terrestres existentes na época. Nessa época, os seres humanos ainda não existiam. Um estudo publicado pela renomada revista Science traz evidências de que a atividade intensa de vulcões há cerca de 200 milhões de anos levou provavelmente à extinção de cerca de metade das espécies de animais da Terra no período, conhecido como o fim do Triássico, que é um período geológico que se estende desde cerca de 252 a 201 milhões de anos atrás. A pesquisa foi realizada por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, da Universidade de Colômbia, da Universidade de Rutgers e da Universidade de Stony Brook, todas nos Estados Unidos. A intensa atividade vulcânica nesse evento, que há pouco lhes falei, ocorrido há 200 milhões de anos, liberou quantidades enormes de gases na atmosfera do planeta no período que alteraram abruptamente suas condições climáticas. As novas condições climáticas modificaram o habitat das espécies existentes, tanto nos oceanos quanto em terra firme, dizem os pesquisadores. Os indícios apontam que as mudanças climáticas ocorreram tão subitamente que os animais não foram capazes de evoluir e se adaptar. Para os cientistas, a extinção ocorrida no fim do Triássico provavelmente abriu o caminho para o surgimento dos dinossauros, que dominaram o planeta pelos 135 milhões de anos seguintes, até chegar à extinção há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Vamos tratar da extinção dos dinossauros no próximo vídeo, quando nós abordarmos as ameaças vindas do espaço. O que aconteceu com os dinossauros é que um asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro impactou na península do Yucatán, no México, e provocou uma mudança climática tão significativa que, além do impacto provocado pelo asteroide ter matado muitos dinossauros, o que sobrou não sobreviveu porque a mudança climática significou a morte também das plantas e de outros animais que alimentavam os dinossauros. Então, a mudança climática foi catastrófica também porque houve a mudança do clima. E a mudança do clima impactou sobre a produção, vamos dizer assim, de alimentos. Então, muitos dos dinossauros morreram de fome. Então, as novas condições climáticas modificaram o habitat das espécies, tanto nos oceanos quanto em terra firme. Os indícios apontam que as mudanças climáticas ocorreram tão subitamente que os animais não foram capazes de evoluir e se adaptar. Para os cientistas, a extinção ocorrida no fim do Triássico provavelmente abriu o caminho para o surgimento do dinossauro, conforme nós já falamos. Os cientistas têm usado há bastante tempo dados vindos de satélites, equipamentos de sensibilidade sísmica e outras fontes para detectar erupções de vulcões.
que estão para acontecer. Isso tem muitos vulcões, claro que não todos, mas alguns deles são monitorados, seja por satélites, seja por equipamento de sensibilidade sísmica e outras fontes. É possível prever, esta é a opinião de muitos cientistas estudiosos de vulcanologia. É possível prever opções vulcânicas, com monitoramento constante dos vulcões, para prevenir desastres de proporções catastróficas, com a adoção de planos de evacuação de populações nas áreas abrangidas pelos vulcões. Quer dizer, então em termos de imediato, quer dizer, na medida em que há elementos que permitam prever a erupção de vulcões em determinados locais onde há a presença de habitações, de populações residindo nas suas imediações, é importante que haja planos de evacuação de populações nessas áreas abrangidas pelos vulcões. Todas essas medidas devem ser adotadas, sobretudo, nos países onde há mais ocorrência da erupção de vulcões. Em cada um desses países é preciso que sejam montadas estruturas voltadas para o monitoramento de erupção de vulcões e sejam elaborados planos de evacuação de populações em locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma Organização Mundial de Defesa contra Catástrofes Naturais, conforme nós havíamos sugerido no caso do esfriamento do núcleo do planeta Terra, em que se constituísse uma Organização Mundial de Defesa contra Catástrofes Naturais de abrangência global, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países no enfrentamento de erupção de vulcões, cujas consequências têm uma abrangência, seja local, seja regional e mundial, especialmente de vulcões que podem levar à extinção da vida no planeta. Por exemplo, o vulcão Yellowstone, nos Estados Unidos, é um deles, que pode levar à extinção da vida no planeta, como as grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra. Esta organização mundial que nós estamos propondo deveria, se necessário, adotar medidas também de evacuação dos seres humanos para locais seguros e até mesmo, se necessário, para fora do planeta Terra, em locais com chance de serem habitados no sistema solar ou fora dele, no caso em que a erupção de vulcões possa levar à ameaça de extinção dos seres humanos, como já ocorreu no passado. A inversão dos polos magnéticos da Terra é o bloco que nós vamos abordar a partir deste momento. Veja que nós já falamos do esfriamento do núcleo do planeta Terra e das erupções vulcânicas, como ameaças de extinção da humanidade. Vamos tratar agora da terceira grande ameaça provocada por forças da natureza existentes no planeta Terra. E agora nós vamos falar da inversão dos polos magnéticos da Terra. Existem evidências que sugerem que um processo de inversão dos polos magnéticos da Terra está em pleno andamento. E muita gente acredita que esse evento poderia desencadear uma série de efeitos cataclísmicos. Entre as catástrofes mais mencionadas está o deslocamento dos continentes, a ocorrência de violentos terremotos, a extinção de milhares de espécies e a acentuada mudança climática. Centenas de inversões dos polos magnéticos já ocorreram no nosso planeta. Já ocorreram ao longo da vida do nosso planeta em várias oportunidades. De acordo com os cientistas, o campo geomagnético vem mostrando crescentes sinais de enfraquecimento durante os últimos 160 anos.
A troca de polos, ou seja, polo norte e polo sul, quando o sul muda de lugar com o norte, acontece quando o agrupamento de átomos presentes no ferro fundido do núcleo da Terra. O núcleo da Terra é aquele que nós falamos, seja o núcleo interno, seja o núcleo externo. Então, de acordo com os cientistas, o campo geomagnético vem mostrando crescentes sinais de enfraquecimento durante os últimos 160 anos. Isso devido à troca, quando acontece que agrupamentos de átomos presentes no ferro fundido do núcleo da Terra sofrem um realinhamento. Pouco a pouco, esses agrupamentos que funcionam como pequenos ímãs, na realidade, o núcleo da Terra funciona como um ímã. Como vocês sabem, todo ímã tem nas suas extremidades, vamos dizer que isso seja um ímã, eu tenho um polo aqui e outro aqui, o polo norte e o polo sul. Então, o que se presume, que se admite, que já ocorreu em outras oportunidades na história do planeta, é que há uma inversão. O sul se torna norte e o norte se torna sul. E isso tem consequências. O polo norte magnético, para onde a agulha da bússola aponta, não tem localização permanente. Ele é variável. Na realidade, geralmente oscila perto do polo norte. Quer dizer, o polo norte magnético, ele oscila perto do polo norte geográfico, o ponto em torno do qual a Terra gira, ao longo do tempo devido aos movimentos dentro do núcleo do planeta. Por razões que ainda não estão totalmente claras, os movimentos dos polos magnéticos, às vezes, podem ser mais extremos do que uma simples oscilação. Uma das migrações mais dramáticas desses polos ocorreu há cerca de 42 mil anos e é conhecida como o evento Lachan, em homenagem à cidade francesa de Lachan, onde foi descoberto. Muitos cientistas acreditam que a maioria de nós sequer perceberia um enfraquecimento no campo magnético, que é o que está acontecendo, inclusive, no momento. Entretanto, embora seja provável que os seres humanos não percebam muito enfraquecimento do campo magnético, nossa tecnologia sofreria terrivelmente. Com a Terra mais vulnerável, devido ao enfraquecimento do campo magnético, com a Terra mais vulnerável às tempestades solares, satélites artificiais, sistemas de telecomunicações e redes de energia elétrica seriam danificadas. Então, uma das consequências que haveria com o enfraquecimento do campo magnético terrestre seria exatamente o comprometimento dos satélites artificiais, dos sistemas de telecomunicações e das redes de energia elétrica, e seriam danificadas. Isso afetaria as nossas vidas, porque todos nós dependemos em grande medida das telecomunicações, dos satélites artificiais. Todo o mundo praticamente está hoje extremamente dependente dessas tecnologias. Talvez um dos piores cenários se apresentaria se os continentes realmente se deslocassem, graças à inversão dos polos magnéticos. Contudo, de acordo com os registros geológicos da última troca, não existem evidências de que desastres planetários ou movimentos continentais tenham ocorrido em decorrência deste tipo de evento. Não se constatou que há 42 mil anos tenha ocorrido esse evento. Conforme explicaram alguns cientistas, o processo de inversão dos polos demora entre 1000 e 10.000 anos para ocorrer. Isso quando não acaba sendo abortado no meio do caminho.
Um dos efeitos mais dramáticos seria o forte enfraquecimento do campo magnético, um pouco antes da troca. Ou seja, antes da haver a troca do norte com o sul, haveria um enfraquecimento no campo magnético, o que tornaria a Terra mais vulnerável à radiação resultante de eventuais tempestades solares. As partículas emitidas pelo Sol poderiam interagir com a atmosfera terrestre, desencadeando uma série de reações químicas que resultariam em buracos na camada de ozônio, que por sua vez resultariam em vários problemas para os seres humanos. Quer dizer, a ausência da camada de ozônio faria com que muitos de nós enfrentassem problemas muito sérios de câncer de pele, por exemplo. Na opinião de alguns pesquisadores, processos como esse podem ter provocado há 42 mil anos o desaparecimento de várias espécies, entre elas os neandertais. Que os neandertais foi uma das espécies que antecederam o Homo sapiens. Inclusive, os neandertais viveram na mesma época que os Homo sapiens, que são os seres humanos atuais. Até se diz até que muitos de nós seres humanos temos no nosso DNA também a presença do DNA dos neandertais. Então, na opinião de alguns pesquisadores, processos como o que ocorreu há 42 mil anos, houve o desaparecimento, por exemplo, dos neandertais. Nessa época, o mundo enfrentou alguns séculos de condições apocalípticas, causadas por uma reversão dos polos magnéticos da Terra, combinada com mudança no comportamento do Sol. Essa é a principal descoberta em novo estudo multidisciplinar publicado na revista Science. É importante observar, meus amigos, que tudo isso que nós estamos lhes informando é baseado em pesquisa científica. Não é palpite, não é na base do palpite. E esse evento ocorrido há 42 mil anos foi objeto de uma pesquisa que foi publicada em estudo multidisciplinar na revista Science, que é uma revista bastante importante no campo científico. Esta última grande reversão geomagnética há 42 mil anos desencadeou uma série de eventos dramáticos que teve consequências de longo alcance para o nosso planeta. O que é que aconteceu? A camada de ozônio foi destruída. Tempestades elétricas varreram os trópicos. Ventos solares geraram um espetáculo de luz similar às auroras boreais. O ar ártico se espalhou pela América do Norte. Os montes de gelo e geleiras aumentaram. E os padrões climáticos mudaram violentamente. Durante esses eventos, a vida na Terra foi exposta à intensa radiação ultravioleta do Sol e também a radiação cósmica. Lhes falei que os neandertais desapareceram. Não só os neandertais, também a megafauna. Houve uma megafauna que foi extinta. Os humanos que existiam nessa época sobreviveram porque encontraram proteção em cavernas. Durante séculos de condições apocalípticas, os neandertais, repito, foram extintos. Há várias evidências sugerindo fortemente que os efeitos da reversão dos polos magnéticos terrestres foram globais e de longo alcance. Isso foi constatado, observem bem, para a experiência desenvolvida pelos cientistas, que analisaram, por exemplo, árvores kauai da Nova Zelândia, que foram preservadas em turfas
e outros sedimentos por mais de 40 mil anos. Eles examinaram essas árvores. As árvores kauri da Nova Zelândia revelaram um aumento prolongado nos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético da Terra, quando os polos mudaram. Usando os anéis de crescimento anual das árvores kauri, os cientistas foram capazes de criar uma escala de tempo detalhada de como a atmosfera da Terra mudou durante esse período. Ou seja, analisando a árvore, os cientistas conseguiram determinar como a atmosfera da Terra mudou durante o período. As árvores revelaram, observem bem para isso, um aumento prolongado nos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético da Terra, quando os polos mudaram. Isso forneceu uma maneira de vincular com precisão registros amplamente dispersos geograficamente. Usando a escala de tempo recém-criada, os cientistas puderam mostrar que os cinturões de chuva do Pacífico tropical e os ventos ocidentais do Oceano Antártico mudaram abruptamente ao mesmo tempo, causando condições áridas em lugares como a Austrália. Por sua vez, uma variedade de megafauna, incluindo os cangurus gigantes, foi extinta. Mais ao norte, a vasta camada de gelo Laurentide cresceu rapidamente no leste dos Estados Unidos e no Canadá, enquanto na Europa os neandertais foram extintos, conforme já lhes falei. É importante ressaltar que durante a mudança magnética, a intensidade do campo caiu para menos de 6% do que é hoje. A intensidade do campo magnético. Uma bússola daquela época teria dificuldade em encontrar o norte. Sem nenhum campo magnético, meus amigos, nosso planeta perdeu completamente seu escudo eficaz contra a radiação cósmica, e muitas partículas penetrantes do espaço entraram na parte superior da atmosfera, comprometendo a camada de ozônio. Essa combinação de fatores teve um efeito amplificador. Raios cósmicos de alta energia da galáxia, na Via Láctea, e também enormes explosões de raios de erupções solares foram capazes de penetrar na alta atmosfera, carregando as partículas no ar e causando mudanças químicas que causaram a perda do ozônio estratosférico, conforme já lhes falei. Muito provavelmente, mudanças dramáticas e altos níveis sem precedentes de radiação ultravioleta levaram os primeiros humanos a buscar refúgio em cavernas. Observem bem para isso. Os primeiros humanos se refugiaram em cavernas, não só para se proteger das feras que existiam naquela época, mas também se proteger da radiação solar. O que explica o aparente, observem bem para isso, florescimento repentino da arte rupestre em todo o mundo há 42 mil anos. Eles associaram as pinturas, a arte rupestre existente nas cavernas há 42 mil anos, ao refúgio dos primeiros humanos nessas cavernas. Devido à coincidência de eventos cósmicos aparentemente aleatórios e mudanças ambientais extremas encontradas em todo o mundo há 42 mil anos, esse período é chamado de evento de Adams, uma homenagem ao grande escritor de ficção científica Douglas Adams, autor de uma obra chamada Guia do Mochileiro das Galáxias. Diante da ameaça de extinção da humanidade, representada pela inversão dos polos magnéticos da Terra, que faria com que nosso planeta perdesse completamente seu escudo eficaz contra a radiação solar e a radiação cósmica, e muitas partículas penetrantes do espaço entrariam na parte superior da atmosfera, causando a perda de ozônio estratosférico, é bastante importante que haja um constante monitoramento da inversão dos polos para avaliar seus efeitos, para proteger os seres humanos e evitar a extinção da humanidade. É preciso construir em todo o planeta habitações subterrâneas
e cidades subterrâneas. Veja a nossa proposta. Até observem que os seres humanos primitivos se protegeram nas cavernas. Então, se nós queremos nos proteger das radiações cósmicas e solar, temos que construir habitações subterrâneas e cidades subterrâneas que sejam capazes de abrigar a vida humana, protegendo-a das radiações cósmicas e solar. E adotar, quanto necessário, estratégias de fuga dos seres humanos da Terra para Marte ou outros locais do sistema solar, o fora dele capaz de abrigar a vida humana. Além disso, da mesma forma que nós sugerimos, no caso do esfriamento do núcleo do planeta Terra e das erupções de vulcões, nós sugerimos que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global, e isso também aconteça com relação ao enfrentamento da inversão dos polos magnéticos da Terra. Essa organização deve ter capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países no enfrentamento da inversão dos polos magnéticos da Terra. Bem, para finalizar, vamos apresentar as conclusões relacionadas com a questão das ameaças, de como fazer frente às ameaças da humanidade provocadas pelo planeta Terra, como lidar com elas e como evitá-las. Primeiro, para salvar a humanidade da ameaça de esfriamento no núcleo da Terra, que podem levar à extinção da humanidade no planeta Terra, é bastante importante que haja um constante monitoramento da temperatura do núcleo do planeta Terra para adotar, quando necessário, estratégias de fuga de seres humanos para locais como Marte ou outros locais no sistema solar ou fora dele, capazes de abrigar a vida humana, antes da perda do campo magnético terrestre e do desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta, resultantes do esfriamento do núcleo da Terra. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global, que tenha a capacidade de coordenar tecnicamente as ações em todo o mundo no enfrentamento do esfriamento do núcleo da Terra, entre outros eventos catastróficos. Para salvar a humanidade da ameaça representada pela erupção, pelas erupções catastróficas de vulcões, especialmente daqueles que podem levar à extinção da humanidade no planeta Terra, como as grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra, deve-se fazer seu monitoramento constante, com o uso de satélites, equipamento de sensibilidade sísmica e outras fontes, para detectar erupções de vulcões que estão para acontecer, visando prevenir desastres de proporções catastróficas. Essas medidas devem ser adotadas sobretudo nos países onde há mais ocorrência de erupção de vulcões no mundo. Em cada um desses países, é preciso que sejam montadas estruturas voltadas para o monitoramento de erupções de vulcões, que sejam elaborados planos de evacuação de populações e locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos. E, se necessário, adotar estratégias de fuga de seres humanos para locais como Marte ou outros locais no sistema solar ou fora dele, capazes de abrigar a vida humana. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global, que tenha a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países no enfrentamento de erupção de vulcões, cujas consequências têm uma abrangência local, regional e mundial, especialmente de vulcões que podem levar à extinção da vida no planeta Terra. E, finalmente, para salvar a humanidade
da ameaça representada pela inversão dos polos magnéticos da Terra, que podem levar à extinção da humanidade, como a exposição dos seres humanos aos raios cósmicos de alta energia da galáxia Via Láctea, e também as enormes explosões de raios, de erupções solares que penetram na alta atmosfera, carregando as partículas no ar e causando mudanças químicas que causariam a perda de ozônio estratosférico. É bastante importante que haja um constante monitoramento da inversão dos polos para avaliar seus efeitos. O fato objetivo é que nenhum campo magnético o fato objetivo é que, sem nenhum campo magnético, nosso planeta perderia completamente seu escudo eficaz contra a radiação solar e radiação cósmica, e muitas partículas penetrantes no espaço entrariam na parte superior da atmosfera. Diante dos altos níveis de radiação ultravioleta, é preciso proteger os seres humanos e evitar sua extinção, construindo em todo o planeta habitações subterrâneas e cidades subterrâneas capazes de abrigar a vida humana e adotar, quando necessário, estratégias de fuga de seres humanos da Terra para Marte ou outros locais do Sistema Solar ou fora deles, capazes de abrigar a vida humana. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais, de abrangência global, que tenha a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países no enfrentamento da inversão dos polos magnéticos da Terra. Para efeito de nossa apresentação, meus amigos, nós consultamos várias obras. Consultamos a obra de nossa autoria, A Humanidade Ameaçada, As Estratégias para a Sua Sobrevivência, que é um livro que foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Consultamos a obra de Carlos Serrano, cujo título é Centro da Terra está esfriando mais rápido. Quais podem ser as consequências? E isso está disponível no website da bbc.com. Consultamos também uma publicação do Mundo Educação, cujo título é 10 curiosidades sobre vulcões, que está disponível também no site do mundoeducação.ol.com.br. Consultamos a obra de Joenque Ângela Pinto. Ângela Joenque Pinto. É um artigo que foi publicado no site de terra.com.br, cujo título é Vulcões ainda são ameaça à vida na Terra. Consultamos também uma obra publicada pela Nova Escola, cujo título é 7 países com vulcões em atividade no mundo. Isso foi publicado no site da novaescola.org.br. Consultamos também uma obra de nossa autoria, é um livro de nossa autoria, cujo título é How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. E esse livro, em inglês, foi publicado na Europa pela Generis Publishing em 2023. Também consultamos uma publicação de Maria Luciana Rincon, um artigo cujo título é O que aconteceria se os polos magnéticos da Terra se invertessem. Isso está disponível no site do tecmundo.com.br. Consultamos também, finalmente, uma publicação de Chris Fogwill, Alan Hogg, Chris Turner e Zoe Thomas, um artigo cujo título é A Reversão dos Polos Magnéticos, que causou o fim dos Neandertais. Esse artigo está publicado no site de terra.com.br. Portanto, meus amigos, são estas as considerações que eu teria a fazer a respeito das ameaças de extinção da humanidade provocadas pelo planeta Terra, como lidar com elas e como evitá-las. Essa apresentação representa a continuidade
da primeira apresentação que fizemos, quando apresentamos as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelos próprios seres humanos, como lidar com elas e como evitá-las. Então, ficam convidados para, em continuidade a essa série de apresentações sobre as ameaças de extinção da humanidade, vamos falar na próxima apresentação sobre as ameaças de extinção da humanidade vinda do espaço sideral. Finalizo deixando um forte abraço para todos.